Hoje nós estaremos estudando lição de número 12. Lição de número 12, do julgamento à ressurreição. Do julgamento à ressurreição. Nós estamos, só para os irmãos lembrarem, há 12 semanas, ou pelo menos 12 lições, estudando sobre Jesus revelado no Evangelho de João. E temos aprendido sobre a pessoa de Cristo, seus ensinamentos e sua mensagem. Nós já aprendemos diversas lições muito importantes e hoje, talvez a mais importante delas, onde nós estaremos falando sobre o julgamento de Jesus, o julgamento perante o Sinédrio, perante Pilatos, o seu caminho do Gólgota, a sua condenação, o caminho da cruz, onde ele sobe a via dolorosa, o Calvário, sua crucificação, mas também sua ressurreição. Estaremos estudando sobre estas questões hoje, em uma lição talvez mais narrativa, porque são fatos onde nós estaremos relembrando. Então, requer de nós alguns detalhes, um pouco mais de atenção para entendermos de uma maneira mais didática aquilo que será ministrado. Então, hoje nós estaremos estudando sobre a lição de número 12, do julgamento à ressurreição. Vamos ler juntos o texto áureo da nossa lição, bem forte, 1, 2, 3. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, 30. Observe o texto áureo onde está dizendo que Jesus disse: está consumado. Quando Jesus está falando sobre isso, ele está na cruz, dizendo: está feito, a dívida está paga. Como disse Paulo aos Colossenses, a cédula de maldição que havia sobre nós, ela foi cravada no madeiro, porque estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, aquele que é santo se faz maldição por amor a nós. E isso já daria motivos para nós glorificarmos a Ele. A verdade prática nesta manhã, vamos ler juntos? Bem forte, 1, 2, 3. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou vitória sobre a morte. Então, 2 momentos. Na cruz, triunfo sobre o pecado. Na ressurreição, triunfo sobre a morte. Então, se Jesus tivesse morrido na cruz, ainda assim, o propósito não seria cumprido. Mas a ressurreição de Cristo é o que nos faz mais que vencedores. Por isso que Paulo chega a escrever aos Coríntios dizendo que se a ressurreição de Cristo não for verdadeira, em vão será a nossa fé. E é interessante nós lembrarmos que Paulo está falando sobre duas coisas: uma verdade espiritual, o poder de Cristo sobre a morte, mas também um fato histórico. Há relatos sobre isso, não somente nos evangelhos, mas também extrabíblicos, arqueológicos e tantas outras coisas a respeito desta ressurreição. João capítulo 19, o versículo 17, 18, 28 ao 30 e o capítulo 20, do 6 ao 10. E eu peço aos irmãos que não têm revista, que se aproximem aí, por favor, de alguém que tem, ou alguém que tenha compaixão, misericórdia, graça, e ajude essa pessoa que está aí próxima a você a ter a revista, para que acompanhe também a lição, tá bom? Eu vou pedir para que o presbítero Luciano faça a leitura de João capítulo 19, versículo 17, 18, o 28 ao 30, e depois o diácono Felipe vai estar lendo do capítulo 20, do 6 ao 10. Amém? O microfone já está por aí. Glória a Deus. Então os irmãos estarão fazendo
leitura do texto bíblico em classe, leitura bíblica em classe. João 19:17, presbítero Luciano, glória a Deus. Aperta no botão de cima e segura. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. João capítulo 19, versículo 17 a seguir. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e chegaram e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe enxugaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinou a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus. João capítulo 20, do versículo 6 ao 10, diácono Felipe. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à porta, ou à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Glória a Deus. Tome o seu assento nesta manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, pelo menos nós devemos desenvolver na vida cristã um claro entendimento daquilo que aconteceu com Jesus, ou o seu propósito, aquilo que ele veio ao mundo para cumprir, para fazer, para desenvolver. Então, um cristão deve conhecer pelo menos os principais eventos que aconteceram nos últimos momentos de Jesus. E esta lição, ela servirá apenas para nos lembrar, refrescar a nossa memória de como se deu essa traição, este interrogatório, este julgamento, esta condenação de Jesus. É lógico que se os irmãos forem a Jerusalém, vão ter dos detalhes, vendo os lugares, sabendo onde foi, andando na via dolorosa, as marcas, onde possivelmente Jesus colocou sua mão nas pedras, e lá está a marca, escrito, chegar no jardim do túmulo e ver tudo aquilo, escrito, perdão pela pronúncia no inglês, está escrito, not is here, alguma coisa assim, está escrito lá, ele não está aqui, não é? Porque já ressuscitou. É lógico que nós precisamos ter um entendimento a respeito disso. Então, essa lição, ela vai dar a nós alguns auxílios, algumas coisas que poderão nos ajudar a lembrar de como se deu estas coisas. Eu quero que os irmãos entendam que cada evangelho foi escrito, como nós já sabemos, 3 evangelhos são considerados sinóticos, ou seja, eles têm milagres, eles têm relatos, eles são correlacionados. A maioria dos milagres que eles contêm estão nos 3. A maioria deles estão registrados em Mateus, Marcos e Lucas. Mas o evangelho de João é o evangelho considerado não sinótico, ou seja, é o evangelho que difere até no seu propósito, porque Mateus é escrito para revelar que Jesus é o rei dos judeus,
Marcos é escrito para revelar Jesus como servo, Lucas é escrito para revelar o Jesus Salvador dos gentios, mas João é o evangelho escrito para revelar que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando nós olhamos para esta lição, nós devemos lembrar estas coisas. Os evangelhos foram escritos para revelarem a pessoa de Jesus, os seus ensinamentos, a sua mensagem, mas também deixar registrado os seus últimos acontecimentos. Jesus, ele vem à terra, até dos 12 aos 30 anos, nós não temos certeza de nada, tudo é suposição a respeito do que acontece com Jesus. Se ele era um rabino, se ele foi formado, nós não podemos afirmar o que a Bíblia não afirma, são conjecturas, suposições, mas aos 30 anos ele inicia o seu ministério e até os seus 33 anos e meio aproximadamente, onde ele vai viver estes momentos aqui. Então, durante o seu ministério, ele forma homens para que andem ao seu lado. Primeiro os 12, depois os 70, depois já Atos capítulo 2, os 500, depois os 120 aproximadamente, e a igreja vai crescendo. É interessante nós olharmos para o ministério de Jesus e sabermos que a maior obra que Jesus fez foi dizer está consumado e depois ressuscitar. Porque se ele não cumpre isso, não adiantaria ter os milagres, os sinais, as provisões, as multiplicações. Ele veio para este propósito. Isaías 53 o chama de servo sofredor. E ele é a ovelha muda que foi levado ao matadouro e não abriu a boca diante dos seus tosqueadores. Então Jesus, ele cumpre. E no seu cumprimento, como nós temos aprendido já na lição anterior, o nome do Pai é glorificado. Porque se Jesus não cumpre aquilo que foi chamado para cumprir o seu propósito, vir e morrer pelos nossos pecados e ressuscitar, não adiantaria vir à terra. E isso já nos ensina muitas coisas. Porque se nós fazermos muita coisa, mas não cumprirmos o que fomos chamados para cumprir, o propósito que Deus tem em nós, também de nada servirá fazermos muitas coisas. Precisamos entender qual é o propósito que Deus tem conosco, para também o cumprirmos e glorificar a Deus. Então, estes últimos momentos de Cristo têm uma ordem, pelo menos aqui nós vamos falar de uma maneira mais não tão detalhada, mas nos ajudará a lembrar. O tópico primeiro diz a prisão e a condenação de Jesus. Nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, que é o evangelho de João, que nós estamos estudando, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Este jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Então, Jesus atravessa este ribeiro de Cedron, este arroio, este córrego, e ele chega até o jardim do Getsêmani. Quando Jesus está no jardim do Getsêmani, ele está orando com seus discípulos, pedindo que os discípulos orem com ele. Ele vai se afastar, chamar Pedro, Tiago e João. Depois ele vai se afastar mais um pouco. Ele vai dizer aos discípulos: minha alma está angustiada até a morte, orem comigo. A Bíblia diz que os discípulos vão dormir, porque os seus olhos estavam carregados e eles não sabiam o que responder. Eu penso o tamanho da opressão e da batalha naquele momento. Jesus no Getsêmani, orando ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus revela um coração de um homem que sabe que o sofrimento está diante dele, mas ele revela também
um coração de um servo, dizendo: mesmo diante do sofrimento, o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre mim, eu não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade, Pai. Ele soa, transpira gotas de sangue, volta aos discípulos e faz aquela pergunta tão famosa: vocês não podem vigiar comigo, nem sequer uma hora? Tem um livro do pastor Larry Lee, que ele escreve sobre oração, e o tema é sobre isso. Não podem vigiar comigo nem sequer uma hora. E ele fala sobre a importância de nós orarmos pelo menos uma hora durante o dia. Então, irmãos, Jesus, ele se volta aos discípulos, e quando ele faz esta pergunta, logo o irmão Judas, que era um discípulo, chega junto com os soldados romanos. E aí se dá o momento da traição. Quem era Judas? Judas era quem? Discípulo. Judas era alguém que foi escolhido depois de um longo período de oração. Judas era alguém que foi chamado para ser bênção, mas suas decisões o levaram a viver uma maldição. Judas não foi predestinado a ser o traidor. Havia uma vaga, e o irmão Judas não vigiou, e o diabo entrou em seu coração. Por isso ele trai Jesus, vem de Jesus. Por quê? Porque Judas esperava um Jesus político, um Jesus social. E olhe para cá, irmãos, nós sabemos que Jesus se interessa com as necessidades das pessoas, mas Jesus não vive em função da necessidade das pessoas. Jesus, ele alimentou a multidão, ele cumpriu sua parte social, ele cuidou dos pobres. Jesus, ele abençoou muitas vidas, mas o principal propósito de Jesus era salvar a humanidade e libertá-la dos seus pecados, o poder do pecado. E Judas, ele se frustra, se equivoca. Por quê? Porque ele quer um Jesus que liberte eles dos romanos. E ele não entendeu que Jesus veio para um propósito muito mais espiritual do que físico. Se Jesus viesse hoje e nós vivêssemos isso nos dias de hoje, irmão, imagine a confusão que ia dar. Como pode o tesoureiro da igreja estar roubando e Jesus saber e não fazer nada? Como é que pode vendeu Jesus, irmão? Ia ter gente que ia sair da igreja de Jesus, não ia? Ia, irmão. Não ia suportar a pressão, as palavras, as acusações. Imagine essa situação. Imagine a igreja de hoje, traições, problemas. Isso são só reflexo de pessoas que não entenderam o que é a morte e a ressurreição de Cristo. Então Judas, ele está naquela madrugada com Jesus, os soldados e os discípulos. O ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com seus discípulos. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com beijo traiçoeiro. Irmão, os irmãos imaginem que Jesus, em seu tempo e até os dias de hoje, é a pessoa mais influente que já existiu. Fale o nome Jesus é proibido em países porque esse nome tem poder. Esse nome tem todo o poder. Este nome é conhecido. Agora imagine naquele tempo, Jesus era conhecido, as multidões vinham até Jesus. Só que quando Judas traz Jesus e vai entregá-lo, Judas tem que dar um beijo em Jesus para poder diferenciá-lo dos seus discípulos. Irmão, olha a simplicidade de Jesus, irmão. Jesus não tinha roupa melhor. Jesus não tinha carro melhor. Jesus não tinha nem casa, né, irmão? Ele andava até a pé. A sandália de Jesus não era melhor. Não tinha cordão de ouro, anel de ouro. O que mais que dá para dizer? Muita coisa. Um homem simples. Para descobrir quem era o Salvador, tiveram que dar um beijo nele. Meu Deus do céu, hoje está complicado. Só que nós continuamos olhando para Jesus. Irmão, é pecado vestir um pouquinho melhor? Não, irmão, se tem condição, veste mesmo. Anda bonito.
Só não crer é ser melhor que os outros, tá bom? Toma banho, passa perfume, escova os dentes, aleluia. Sua esposa vai agradecer bastante, tá? Seu marido também. Tem uns aí que se revoltam contra o banho, né? Meio perigoso. Mas para identificar o Filho de Deus, ele teve que dar um beijo nele. Isso me constrange, porque o maior homem que já existiu era um homem simples. E às vezes a gente quer complicar tanto as coisas, né, irmão? Né, irmãos? A gente que tem um sentimento que parece que não é o sentimento de Cristo que está dentro de nós. E aí vem Judas, tem que beijar Jesus para revelar quem é Jesus. Porque senão não ia descobrir, porque ele estava entre os galileus, os homens do interior daquela época, os roceiros. E ali estava Jesus. Jesus recebe o beijo de Judas, que diz, Rabi, e ele diz para Judas, amigo, aqui vieste. Né? O pastor Lindomar já falou algumas vezes isso aqui, e eu já testemunhei isso. Jesus está dizendo, amigo, aqui vieste. Jesus não está sendo falso com Judas. Quem é o traidor? Jesus ou Judas? Judas. Quem é o agente da traição? É Judas. Jesus estava sendo falso? Não. Para Jesus, Judas continuava sendo um amigo. A verdade de Judas não mudou o coração de Jesus. Melhor, a falsidade, a traição, este engano de Judas não mudou, não roubou a essência do que estava dentro de Jesus. Na verdade, momentos assim só revelam o que está dentro de nós. Eu pensei que tu ia dizer, aleluia. Porque traições revelam o que está dentro de nós. Se vamos nos vingar é porque não tivemos um encontro com Deus. Porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 12, que toda vingança pertence ao Senhor e que isso não é nosso. Nós não nos vingamos, mas nós cantamos até um hino dizendo, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Misericórdia, hein? Porque a minha vitória vai ter o quê? Sabor de mel. Tinha que dizer para o irmão, tua vitória vai ter sabor de cruz. Jesus, irmão, ele fez a diferença. E olha, só nos relatos de Jesus, tantas coisas que nós já aprendemos. Então, a traição de Judas não muda a essência de Jesus, porque a essência está ali, agradar o Pai, servir o propósito, amar as pessoas que estavam perto dele. E isso para nós, meus irmãos, não pode ser só um discurso, tem que ser algo prático, né? O presbítero Paulo pregou aqui na quinta-feira sobre Lucas escrevendo a Teófilo, não somente as coisas que Jesus ensinou, mas também fez. Tiago 1,22, não sejam somente ouvintes do Evangelho, mas também praticantes. Nós fomos chamados para praticar. Se hoje você passasse pela mesma situação que Jesus passou de traição, imagine o Judas chegando, meu amigo, minha amiga, que verdade se revelaria do seu coração? Você ia dizer, aqui vieste, meu amigo ou minha amiga, ou você ia pegar um pau, uma faca, uma arma, um cabo, uma vara. Que eu vi um vídeo que o irmão estava dizendo, eu sou crente, mas meu facão não é. Já viu? Já vi. Não é? Só que, irmãos, eu sei que é engraçado isso. Uma vez um irmão na igreja falou, eu sou crente, mas meu braço não é, eu já fui segurando ele. Eu morei numa casa de recuperação 8 meses, meu pai era pastor da casa de recuperação. Eu tinha, eu acho que 16 anos de idade. Era oração, Bíblia, jejum, Jesus, o dia inteiro, oração no monte, irmão. Meu Deus do céu, 5 da manhã já batia o sino para ter o devocional lá. E se eu faltasse o devocional, estava desviado. Então eu tinha que estudar também. Depois fiquei ajudando na cozinha, ajudando o pessoal lá, estudando e ajudando eles na casa de recuperação. Mas eu já partei briga nesses ambientes. Irmão, imagina, oração, de estar conversando com o irmão, e aí a pessoa está conversando contigo, cai endemoniada.
e aí tem que expulsar o demônio. Não tem ninguém lá não, é tu mesmo. Vai lá e expulsa. Vai orar no monte, se não tivesse com a vida reta com Deus, já caía endemoniado lá no monte. E a batalha espiritual lá era forte. E nós no jejum, na oração, e os irmãos uma vez não foram brigar dentro da cozinha. Dentro da cozinha, irmão. E eu lá, gordo do jeito que eu era, dessa finura, de frente parecia que estava de lado já tinha ido. Parecia um pingo, né? Misericórdia, irmão. E aí o irmão pegou uma faca para cravar no outro, eu abracei ele, caí em cima de um fogão, a lenha que estava apagada, e a tampa da panela de ferro caiu no meu dedo, entortou o dedo. Quando esfria, eu lembro dele até hoje. Então, briga. Por quê? Porque não entendemos que Jesus não pode ser só uma teoria. O que Jesus viveu tem que ser uma realidade dentro de nós. E se você passasse por um Judas, por um Saul da vida, que te chama de discípulo, de parceiro, mas depois começa a te perseguir? E se você passasse por um Absalão? Eu lembrei do irmão que teve um sonho, dizendo que um homem parou na porta da casa dele e disse: Absalão, Absalão. Ele foi lá e abriu uma igreja, que achou que era para abrir o salão. Misericórdia. Imagine como nós lidamos com esses momentos. Como nós lidamos, meus irmãos, com essas fases da nossa história. Diga comigo assim: eu encontrarei um Judas na minha história. E o Judas da sua história vai revelar o quê? Porque revelou um Jesus que, mesmo diante de um momento de pressão tão grande, não murmurou, não voltou atrás. Um Jesus que suou gotas de sangue, mas não recuou no seu propósito. E nós, porque não me deram microfone na igreja, eu não quero mais congregar na igreja. Porque não me dão oportunidade. Que oportunidade nós queremos de servir a Deus? Temos oportunidade de servir a Deus. Só que nós queremos a nossa oportunidade. Não servir Jesus de fato. Porque servir Jesus de fato é fazer aquilo que está diante de mim e não o que eu quero. É saber que a vida ela não começa lá em cima, ela é feita por etapas. E que nós temos que passar por elas. Jesus, ele não foi ressuscitado sem primeiro passar pela cruz. Mas nós queremos o corpo glorificado e não queremos a cruz. Nós queremos o corpo glorificado, mas não queremos passar pelo Judas, o Getsêmani, o momento da pressão. Então, depois deste momento acontecer o encontro, o último momento em que Jesus e Judas se encontram, os romanos vêm. Nós sabemos o que o Evangelho de João vai dizer, que eles perguntam, quem é Jesus? E Jesus vai dizer, eu sou, e todos vão cair por terra, porque agora quem estava respondendo ali era Jesus como Deus, o eu sou, o mesmo eu sou, de lá de Êxodo capítulo 4, Êxodo capítulo 14, eu sou me enviou, o mesmo poder, eu sou, pum, caíram todos, se levantaram. Pedro vai tirar uma espada, corta a orelha de Malco. Jesus vai pegar a orelha, vai colocar no lugar e vai dizer, Pedro, quem fere com a espada será ferido. E ele se entrega para eles. Jesus, agora, o ponto 2, ele vai passar por uma espécie de interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada. Eu pulei aqui, ó. No primeiro ponto ainda, meus irmãos, lá no final, depois de Judas, o traidor, levando a sua prisão e conduzindo até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Então Jesus sai do Getsêmani, ele não vai para ser julgado pelos romanos primeiro. Primeiro ele vai ser julgado pelos judeus. E aí ele vai ser julgado por Anás. Quem era Anás? Anás era quem? O genro do sumo sacerdote. Haviam 2 sumos sacerdotes naquela época. E isso perante a lei era errado.
Só que havia o sacerdote politizado e o sacerdote que cumpria a função, porque eles estavam corrompidos naquele tempo. Então Jesus ele vai passar por um julgamento, um interrogatório religioso, onde eles vão esbofetear Jesus, acusar Jesus, cuspir em Jesus, e depois disso que eles vão enviar Jesus para Pilatos, porque naquele tempo eles não tinham poder de matar Jesus. Então, somente com o aval do governo romano, eles poderiam matar Jesus. O ponto 2 fala sobre este interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante uma madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador. Jesus vai ser interrogado 2 vezes, a casa de Anás, a casa de Caifás, e depois vai para Pilatos. Não cumpriu os requisitos legais de um julgamento normal, mas ele é agredido antes de ser condenado. Ele sofre acusações e não tem como se defender. Ele não se defende. Então agora Jesus está diante de Pilatos. Assim levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme suas leis judaicas. Por quê? Havia pressão política e Pilatos queria aliviar isso. Então, antes de condenar Jesus a Pilatos, antes de condenar Jesus, Pilatos ele vai tentar achar uma solução para isso. Por isso, manda açoitar Jesus. E depois traz Jesus e coloca ao lado de Barrabás. Então, esta condenação vai acontecer depois dos interrogatórios. Vou passando bem por cima, que tem muita coisa para nós falarmos e o tempo já correu. Então, esta condenação, ela acontece como? Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, 5 centímetros aproximadamente. Cravaram esta coroa na cabeça de Jesus e os espinhos perfuraram-lhe o crânio, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Esta era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza, porque eles estavam dizendo que Jesus era rei dos judeus. Então eles estão escarnecendo de Jesus naquele momento. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote, com tira de couro afiadas, que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Existem 2 nomes para esse chicote, é o flagrum e o plutorum. Então, cada um ficava com um chicote. Um soldado batia de um lado, o outro soldado batia do outro, e eles contavam 1. Depois, um batia, o outro batia, e eles contavam 2. Agora os irmãos imaginem uma tira de couro, com um pedaço de osso ou pedra afiada na ponta, batendo na carne. Lembra do filme A Paixão de Cristo? Quando pega na carne, puxa e leva a carne junto. Isso produz o quê? Hemorragia, sangramento, dores inimagináveis. Mas lá estava o Cordeiro de Deus. Ele suportou isso. A cruz na sua cabeça, os chicotes, os açoites. Jesus foi ferido e teve sua carne dilacerada pelos golpes, sem falar na força de um soldado romano daquela época, que era muito mais forte que um homem normal, pelo treinamento que tinha. Então não era uma chicotada normal, eles batiam com prazer, com raiva, com gosto, com ódio, ainda mais sendo Jesus que estava ali. Foi nesse momento que o nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e as nossas dores. Foi afligido, oprimido, castigado pelas nossas transgressões e iniquidade, cumprindo assim a profecia de Isaías 53, o verso 4 e o verso 5. Imagina, meus irmãos, isso mexe com você, a mensagem da cruz, o sofrimento de Cristo, fala ao teu coração ainda, o que ele padeceu, o que ele sofreu, ou nós já estamos longe
longe do evangelho desta maneira. A crucificação, a morte e o sepultamento. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 6, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. 19:16 de João. Então Pilatos ele vai colocar Barrabás de um lado, Jesus do outro, e vai perguntar à multidão: a quem vocês querem soltar? Porque convinha naquele momento soltar alguém. E eles vão dizer: Barrabás. E a Jesus, o vosso rei, o que quereis que vos faça? E a multidão gritou: crucificam. Quem era essa multidão, irmãos? Era a multidão que Jesus alimentou. Era a multidão que ele cuidou. Claro que não se pode generalizar, mas em sua maioria, essa multidão foi composta por pessoas que se venderam. A Bíblia diz que os judeus, os principais dos sacerdotes, incitaram a multidão, compraram a multidão, persuadiram a multidão, para que esta multidão gritasse a condenação de Cristo. Jesus já havia dito a Pilatos: se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam por mim em minha defesa. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e miríades de anjos seriam enviadas. Mas Jesus estava dizendo: meu propósito não é terreno, é espiritual. E aí eu pergunto a nós: o nosso propósito, ele é terreno, carnal ou é espiritual? Porque se nós lutamos por aquilo que é nosso, no sentido de brigarmos, quer dizer que não entendemos o que é espiritual. Crente não é brigão, irmão. Você sabia disso? Crente não é brigão, irmão. Crente que viveu uma vida, que vive uma vida como Jesus, crente que teve um encontro com Jesus, não vive brigando, não. Não vive, não. Eu lembro de uma vez, a pessoa começou a me incomodar demais na igreja. Eu peguei a chave da igreja, botei aqui e falei: faz o seguinte, pastoreia você então, cuida do povo, não vou lhe incomodar mais. Que isso, pastor? Digo: não, mas nada tá bom, irmão. Que seja você de madrugada orando, que seja você visitando o povo, seja você cuidando dos irmãos. Eu vou cavar outro poço, pega tudo para ti, eu vou embora. Deixei uma igreja e fomos para outro lugar, irmão. Ficou lá, está lá, abençoado. Crente não briga. A gente tem que aprender. Jesus não brigou. Ele brigou para defender o Pai, não para defender os seus interesses pessoais. Eu sei que isso é complicado para nós, porque nós fomos ensinados a vamos lutar porque é nosso, e vamos brigar, e não sei o quê. Mas Jesus não brigou. Jesus defendeu a verdade, mas não defendeu a si mesmo. Isso tem uma diferença muito grande. Não tem? E aí, pergunte para você mesmo: sou parecido com Jesus ou não? Misericórdia. Então, Barrabás é solto. Quem era Barrabás? Um ladrão. Havia matado alguém, por isso estava lá. Barrabás, ele era mais alto que Jesus. Então, o peso e o tamanho da cruz foram feitos para que Barrabás o carregasse. Agora, Jesus dilacerado, Jesus com a coroa de espinhos, vai levar a cruz. Ele vai subir o caminho do Gólgota. É lá que a cruz vai cair e eles vão chamar o Cirineu para ajudar. É lá que ele vai continuar caminhando até chegar lá na cruz. No Gólgota, o lugar, o Calvário, o Monte da Caveira. É lá que eles vão deitar Jesus, vão cravar uma mão, só que quando eles vão cravar a outra mão, eles têm que esticar o corpo de Jesus. Ele não quebra nenhum osso, mas eles esticam o seu corpo, porque Barrabás era mais alto. Então, imagine a dor de Jesus. Um cravo entra, o outro eles têm que esticar e cravar. O cravo dos pés, provavelmente foi um cravo para os dois pés. Por quê? Porque era o costume da época. Eles levantam a cruz. O peso da cruz
cai naquele buraco que sustentava a cruz, e a pressão, ela cai sobre todo o corpo. De todo o corpo ela cai sobre os 3 pregos, os 2 das mãos e o que estava sobre os pés. Os nervos se rompem, as veias se rompem. Imagine a dor, o sofrimento. Ele olha para a cruz, quem está lá? Um discípulo, João, e as mulheres, que eram maioria, que estavam lá. Estava lá também os seus acusadores. Se este é o rei, então por que não desce da cruz? Se esse é o Senhor, por que não desce da cruz? Ele não fez um milagre, ele não disse ser o Filho de Deus. Porque quando passamos pelo momento da cruz, muita gente nos aponta, muita gente nos acusa. Poucos são os amigos e poucos são os intercessores. Jesus está na cruz. Agora, de um lado está um ladrão, do outro, outro ladrão. Um ladrão vai blasfemar, mas o outro, que coisa linda, o outro vai dizer: Senhor, se possível for, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Olhe, irmão, que coisa linda, porque ele não está pedindo para Jesus isso quando Jesus lhe deu alguma coisa. Ele não está pedindo para Jesus: Senhor, o Senhor pode me curar, me desce dessa cruz, Jesus. Não. Ele está dizendo: eu entendi o propósito. Eu entendi. Eu não quero as tuas bênçãos, eu quero o Senhor. Eu quero a eternidade. Eu quero o que está mais além. Eles vão matar esse corpo aqui. Eu sei que eu vou morrer daqui a pouco, mas eu quero encontrar o Senhor lá. E aí, irmãos, Jesus está lá. É o momento em que ele pede água para saciar a sua sede, e eles vão dar vinagre para Jesus. O soldado romano perfura o seu corpo com uma lança. Ele vai entregar o seu espírito ao Pai e vai dizer: está consumado, tetelestai. A palavra grega que era utilizada para quando um servo que cumpria uma missão do seu senhor voltava dizendo: eu cumpri a missão, tetelestai. A palavra que era utilizada para quando um artista terminava a sua obra de escultura ou pintura e ele dizia: tetelestai, está concluído. Palavra que era utilizada quando os mercadores compravam suas mercadorias, suas mercancias, e eles escreviam numa tira de couro tetelestai para dizer: está pago o que eu comprei. Tetelestai, a dívida foi paga, a obra foi acabada e a missão foi cumprida. Ele termina a obra. O ponto 3 diz no versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. O homem que investiu em Jesus quando ninguém quis investir, que serviu Jesus quando Jesus não poderia lhe retribuir em vida, porque Jesus estava morto, mas ele foi servir Jesus mesmo assim. Ele fazia parte do sinédrio, era uma pessoa abastada. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer o medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. A informação contida no contexto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. Então, 2 personagens aqui muito interessantes: o ladrão que foi salvo, o ex-ladrão que foi salvo, mas também José de Arimateia, que muita gente não fala sobre eles, né? Então, ponto 3, para nós partirmos para o encerramento: a ressurreição de Jesus. Jesus é depositado no túmulo vazio. E agora, ponto 1, na manhã do tópico 3, na manhã do primeiro dia da semana, ocorreu um terremoto na área do sepulcro, e um anjo de Deus se deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João é relatado
que após o sábado judaico, no terceiro dia do calendário judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé, com a intenção de ungir o corpo de Jesus, preparar o corpo para o sepultamento. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, e ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Imagine a cena, as mulheres chegando. O Evangelho de João depois vai dizer que mais tarde João vai chegar, vai ficar à porta do sepulcro, o apóstolo Pedro vai chegar depois e vai entrar lá. E Jesus vai falar com eles, ressurreto. Jesus vai ter um diálogo com essas pessoas, com as mulheres que estavam naquele sepulcro. O sepulcro estava vazio e está até hoje. Lembra daquela fala tão conhecida? Se você for ao túmulo de Maomé, você verá que o corpo de Maomé está lá. Se for ao de Buda, o de Buda estará lá. Mas se você for ao sepulcro de Jesus, onde está o corpo de Jesus? Não está, porque ele não está morto, ele vive eternamente. É lógico que se hoje nós somos questionados a respeito da ressurreição, imagine naquele tempo. Só que só por uma questão de lógica e probabilidades, não haveria como isso não ser verdade. Naquele tempo, os romanos eram um império muito grande. Naquele tempo, os romanos tinham a melhor polícia investigativa da época. Eles estavam guardando o túmulo de Jesus, porque eles sabiam da importância que haveria aquele fato. Eles conheciam que Jesus já havia dito. Só que Jesus ressuscitou. Imagine a notícia. Imagine, como diz na minha terra, o furdunço que aconteceu, meu irmão. Imagine as notícias correndo, ele não está lá. Imagine tudo acontecendo, o alvoroço na cidade. E Jesus agora não está. Eles vão investigar, eles vão atrás. Onde está a pedra desapareceu, não está lá. Onde está o corpo, ninguém sabe. Os discípulos roubaram, como se eles não estavam lá? Os soldados não foram mortos, os soldados dormiram. Eles não viram nada, mas eles também não morreram. Então os fatos foram averiguados e não houve como negar este fato, a ressurreição. Eles são investigados, eles investigam, eles vão atrás, mas não há como comprovar nada pelo lado negativo, pelo ponto de vista negativo. Não há como refutar a ressurreição, porque não haviam provas suficientes. Muito pelo contrário, o cenário era todo de que a ressurreição aconteceu. E agora, Jesus ele vai aparecer ressurreto. A ressurreição como base da nossa fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando que, põe atenção neste versículo, meus irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, e que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Olha a seriedade disso. Paulo está dizendo aos coríntios que toda a mensagem do Evangelho, todo o propósito do Evangelho está fundamentado na ressurreição de Cristo. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirma ser necessário que ele ressuscitasse dos mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa contemplar Jesus de forma gloriosa. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teriam a oportunidade de vê-lo também. Jesus vai aparecer a Maria Madalena. Irmão, que coisa gloriosa ter um encontro com Cristo ressurreto.
que privilégio Maria teve de ver Jesus ressurreto. Jesus fala com elas e elas vão achar que ele é um jardineiro. Não sabiam que era o Senhor. Agora, os cravos não estavam nas suas mãos. Agora, a coroa de espinhos não estava na sua cabeça. Agora, o manto de escarlate não estava no seu corpo. Não estava ferido. Agora, ele não é mais o Cordeiro de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Ponto 3. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. E nós já vamos terminando. Amém? Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Irmãos, se nós vivêssemos esse tempo da vinda de Jesus, da ressurreição, da morte de Cristo, eu creio que nós não reagiríamos muito diferente. Imagina, seria até pior. Imagina, chega uma irmã e diz: Jesus ressuscitou. Está com esquizofrenia, está doida da cabeça. Como que é o nome do manicômio aqui de Trofa? Tem? Magalhães Lemos. Tem que mandar ir para o Magalhães Lemos lá no Porto, um doido desse. Casa Amarela, manda para Casa Amarela. A irmã está doida. E aí Jesus vem, eles estão dentro de casa, e aí não tem parede, não tem porta, Jesus só aparece no meio. Paz seja convosco. Meu Deus do céu, irmão. Ia ter gente que o coração ia bater mais forte, viu? Imagina o susto. Quem estava ali era quem? O Jesus ressurreto. Paz seja convosco. Meu Deus, o Antônio quase caía para trás ali, ó. Aí dizia Jesus, glória a Deus, né? O susto, irmão. Susto. E agora, o que eu vou dizer? A irmã Maria não ia para a Casa Amarela mais não. A loucura não era loucura. A notícia não era uma fake news, uma notícia falsa. Era verdade. E o arrependimento? Por que não seguimos ele até a cruz? Por que abandonamos ele no momento que ele mais precisou? Por que nós não fomos com ele até o fim? Imagina Pedro: Jesus, eu disse que ia dar minha vida por ti, arranquei até a orelha de alguém tentando lhe defender, mas na cruz eu não fui. Perguntaram se eu era discípulo, eu neguei. Tomé olhando para Jesus ressurreto dizendo: Jesus, eu disse que Maria ia para a Casa Amarela, mas agora eu não duvido mais não. E aí Jesus olha para Tomé: Tomé, olha aqui minhas mãos, Tomé. Vai negar? Vai ser incrédulo? Não seja descrente, Tomé, seja crente. Por isso que nos chamam de crente, irmão. Porque a gente crê na ressurreição. E aqui Jesus vai soprar o Espírito sobre eles. Nós sabemos que Jesus vai permanecer mais 40 dias com os discípulos, os 40 dias após a ressurreição. Depois os discípulos vão estar 10 dias no cenáculo, e aí se completam os 50 dias da festa do Pentecostes. O Espírito de Deus vai descer sobre eles, e eles vão ser revestidos pelo Espírito que eles já haviam recebido de Jesus. E eles vão pregar o Evangelho. Como diz a tradução em espanhol, com denuedo, com ousadia, com poder, com convicção. Quem se levanta naquele culto não é o Pedro que negou, é o Pedro que crê. E ele prega o primeiro sermão. Eles já haviam visto Jesus ascender aos céus, e os anjos dizendo a eles: do mesmo jeitinho que vocês estão vendo Jesus subir, um dia também ele voltará. Irmãos, nos falta o encontro com esse Jesus. Tenho a impressão que muitos de nós, inclusive a mim, tem momentos da nossa história que nós temos uma imagem do Cristo sofredor, mas esquecemos do Cristo ressurreto.
somos os discípulos antes da ressurreição. Parecemos os discípulos antes do encontro, antes do recebimento do Espírito Santo. Porque quando nós tivermos este encontro, nós não viveremos do mesmo jeito. Nós teremos coragem de pregar o Evangelho. Nós teremos disposição em servirmos a Deus. Não pelo que Ele pode dar a nós, não pelo reconhecimento humano, não pelos aplausos, mas por quem Jesus é. Nós teremos um coração de alguém que teve um encontro verdadeiro com Deus. Se Cristo viesse hoje e nós vivêssemos nos dias da sua morte, eu anotei aqui ressurreição, muitos não creriam, muitos se desviariam, muitos iam embora, mas também muitos iriam converter-se ao Senhor. Nós somos testemunhas, nós somos pessoas que creem na palavra de Deus. Eu já ouvi uma pessoa dizer, eu não creio na ressurreição. Eu digo, então tu não pode ser crente? E aí citei o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, ficou me olhando. Não, mas eu na transfiguração não. Digo, irmão, o problema é teu. Já tem tudo na cabeça, sabe tudo, fica em paz. Não adianta ensinar quem não quer. Jesus, irmão, ressuscitou. Conclusão, a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento, de toda a história. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Te pergunto, para nós orarmos, você crê na ressurreição? Cristo para você é mais alguém normal ou Ele é o seu Senhor e Salvador? Vamos viver esta vida de alguém que teve um encontro com Deus, mas porque teve mesmo. Pastor, eu não tive um encontro. Busque este encontro. Faça um propósito com Deus. Peça ajuda. Peça direção, conselho. Mas busque ter um encontro com Deus. Um encontro com Jesus que ressuscitou, irmão. Ressuscitou e que um dia também virá nos buscar. Em nome de Jesus, curve a sua cabeça por um momento. Nós vamos orar agora juntos e vamos pedir que o Senhor nos dê este encontro. Que o Senhor nos ajude a crer, a perseverar, a continuar. Pai, nós oramos nesta manhã, clamando por Tua graça e por Tua misericórdia. Pedimos a Deus, estudando nesta manhã sobre Sua condenação, Seu julgamento, Suas acusações, Sua morte, Sua ressurreição. Pedimos que o Senhor nos dê graça para crermos um pouco mais. Senhor, dai-nos fé para irmos além de nós mesmos, fé para vencermos até aquilo que nós pensamos ser o correto, mas diante de Ti não é. Ajuda-nos a sermos verdadeiros discípulos, que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que transforma as vidas e os corações. Ajuda-nos a ter este encontro. Ajuda-nos a sermos os discípulos que se levantam para pregar o Evangelho e cumprir o seu propósito. Ajuda-nos, ó Deus, como diz Tua palavra, a não tornarmos a graça do Senhor vã. Dar-nos graça, concede-nos misericórdia, é o que pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém e amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Alguém tem alguma pergunta ou colocação dentro do tema da lição? A irmã Laodiceia, então, sim. Espera aí só um pouquinho, que tem para os irmãos da live também estarem por dentro dos assuntos.
Paz do Senhor Jesus. O que eu fico assim um bocado em dúvida, pastor, porque assim, os discípulos e todos que conviveram com Jesus, fico assim a pensar, como pode ser as pessoas que tiveram com Jesus, viram com seus próprios olhos tudo o que Jesus fez, e depois que Jesus morreu e ressuscitou, como eles puderam duvidar ainda daquilo que eles estavam a ver, sendo que Jesus falou que ia ressuscitar? Quer dizer, é falta de credibilidade da parte deles, né? Tipo, é um bocado inacreditável, né? É uma questão Como humana, pode? né? Pois, mas teve provas, né? E eles não creram. Quer dizer, é complicado para nós que não apalpamos aquilo que lemos na Bíblia, não é somente cremos, e eles que apalparam, viram com seus próprios olhos, não creram. É assim um bocado inadmissível como pode ser, né? Sim. Lembrando, claro, que João e as irmãs, as mulheres, elas foram até o fim. Mas, muito boa colocação, irmã Laodiceia. Sobre a pergunta, por que eles não creram? Por causa do lado humano, sentimento, frustrações. Entende? Se deixaram levar pelo momento e não lembraram do que Jesus havia dito, dos ensinamentos. Então, isso também fala sobre o perigo de nós deixarmos os nossos sentimentos guiarem a nossa fé. Entende? Se nós não cuidarmos isso, nós também seremos levados a não crer. E aí é o perigo de julgarmos Jesus pelo momento, julgarmos a obra de Deus por um momento, jogar tudo fora por causa de um momento. E um momento não define o que é só um momento, né? Então, muito obrigado pela colocação. Alguém tem mais alguma pergunta ou uma colocação? Amém. Diaconisa Meire, mais uma vez com oportunidade. Tá bom? Tá batendo palma aí, Luiz? Oh. Então, Diaconisa Meire, com a oportunidade. A paz do Senhor. O Senhor falou que eles não tinham, o povo não tinha. Deixa eu tentar explicar. Eles não tinham autoridade para poder matar Jesus, por isso levaram Jesus para o governo de Roma. Só que em Lucas 4, tem a passagem que Jesus foi pregar em Nazaré, voltou a Nazaré, na sua cidade natal, vamos colocar assim, para pregar ali na sinagoga. E aí ele abriu o texto de Isaías, tal, pregou, falou que aquilo estava se cumprindo na vida dele aquele dia. E aí todos que estavam ali na sinagoga se iraram e levaram ele ao topo da cidade lá para lançarem ele ao precipício. Ali eles não estavam exercendo o poder segundo a lei deles, dos judeus. Assim, para nós entendermos o contexto da época, Israel estava dominado politicamente pelos romanos. Só que os romanos não tinham a mesma fé deles. Então, eles respeitavam a fé dos judeus, mas o processo legal, né, o Dr. Robson está aí hoje para ajudar a gente nessa questão. Eles respeitavam o devido processo legal, julgamento, condenação, fatos, argumentos. Só que os judeus tinham a lei de Moisés. Então eles queriam condenar Jesus pela lei de Moisés. Só que os romanos não tinham a lei de Moisés. Então por isso que eles vão levar os romanos para isso. O momento de Lucas 4, Jesus está iniciando o ministério. Ele não tem aquela proporção tão grande como já no momento da condenação, que a sua fama já era notória, eles depois vão querer coroar Jesus como rei, ele vai fugir. Então, aquele momento é uma questão religiosa. Só que eles iam matar Jesus, depois poderiam ter problemas com isso. Porque eu lembrei que teve a mulher que quase foi apedrejada, Sim, depois teve Estevão, sim, isso. morreu no apedrejamento. Isso, mas essas questões, elas eram muito delicadas. Por isso que Pilatos, ele não quer se precipitar em nada. Não só porque a Cláudia, a esposa dele, vai falar para ele tomar cuidado com o sangue do justo, mas por essa questão, poderia gerar um desconforto ainda maior, porque naquela época já tinha as revoltas, muita coisa,
né, os macabeus, as revoltas, as tantas coisas que já haviam surgido. Então eles não queriam gerar esse desconforto político. Agora, Lucas 4, Jesus está lá em Nazaré, na sua terra, ele está dizendo, eu sou o Messias, e eles queriam matar Jesus mesmo. Se ele não tivesse fugido, ele ia morrer ali, entende? Então, mais ou menos, tem um contexto político, é como se Portugal fosse dominado por outra nação, tivesse suas leis religiosas, mas as outras leis, as leis de convívio, a ética, a moral, ela não poderia ser rompida. Então, tem a questão religiosa e tem a questão política, que são duas coisas que se misturavam, mas que são diferentes. Mais ou menos que é muita coisa, mais ou menos. Tem para entender alguma coisa? Mais ou menos. Alguém quer falar mais alguma coisa, meus irmãos? Não? Os irmãos estão com fome, né? Amém. A diaconisa cristiana, mais uma vez, aleluia. Os irmãos estão clamando misericórdia, aleluia. Glória a Deus. É só por causa do cheiro, mas o assunto é importante. Pergunta ou colocação? Colocação. Tá bem. Pastor, muitas das vezes, em relação à parte da crucificação de Jesus, quando ele diz a frase, Pai, Pai, porque é que me abandonaste? Muitas das vezes as pessoas partem do princípio que ele está a falar exatamente daquele momento, mas eu li que ele estava apenas a citar o Salmos 22, que começa exatamente da mesma forma. Então, eu acho que é sempre muito importante nós termos todo o contexto, desde o julgamento até à crucificação. Tem muitas partes ali que são muito simbólicas e que são mais profundas do que aquela interpretação literal. Porque, por exemplo, no filme da Paixão de Cristo, o céu começa a ficar cinzento e parece mesmo que Deus o abandonou naquele momento. E ele estava a cumprir a palavra. Então ele tinha que citar a própria palavra. Neste caso, estava a citar ali o Salmos 22. E era só essa a minha colocação. É muito boa essa colocação. Por quê? Claro que tem muitos detalhes que nós não falamos. Esse Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, Salmo 22. Tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por exemplo, quando ele diz, está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, o centurião olha para ele e diz, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, as trevas vêm, a terra treme, a Bíblia diz que muitos dos túmulos dos santos foram abertos e muitos ressuscitaram naquele momento e saíram caminhando por Jerusalém. Imagina a cena, irmão, tipo The Walking Dead, assim, uma coisa meia, né? Eles saíram do túmulo, estão andando por aí, imagina, irmão. Está lá o pessoal olhando tudo aquilo. Então foi um fato muito, muito importante. Agora sim, nós, irmãos, se tivermos a oportunidade, estude sobre isso, pesquise sobre isso. Se alguém puder me lembrar, vou mandar um vídeo falando sobre isso, explicando com detalhes, com outros argumentos também. Tem o doutor Tácito Licurgo, né, que hoje é um dos maiores apologetas bíblicos, né, ficou famoso por aquele vídeo dos 25 ateus contra um cristão. Os irmãos viram? Acho que mandou até no grupo, não mandou? Podia mandar. Quem pode mandar o vídeo lá? Pode aí? Quem vai mandar? Irmã Monize vai mandar lá? Então, ele vai falar sobre os fatos, não o que a Bíblia diz, mas fatos históricos. E aí ele entra só na parte histórica, arqueólogo, comprovação científica e tudo a respeito do que é a Bíblia, e ele cita muito sobre essa questão da ressurreição, que é a prova da nossa fé. Amém? Quantos foram abençoados aí? Deu para entender? Amém.